a segunda parte da aula de equações diferenciais, por enquanto só as ordinárias e de primeira ordem. Vocês já acompanham aqui ao lado, né, uma equação diferencial ordinária muito importante, né? Ela é chamada de autônoma. Autônoma porque a derivada ela depende só da própria função. Então, a derivada da função depende da própria função. Claro que a função depende do tempo, tá? Mas não explicitamente, né? Por exemplo, aqui, ó, eu posso pegar o meu saldo bancário, né? Se eu tenho um dinheirinho lá na conta, né, na poupança, esse dinheiro ele vai, e se eu não fizer saques nunca, esse dinheiro só vai crescer. Então, a variação do saldo no tempo, claro que o saldo é uma função do tempo, né? Não preciso escrever, né? Variação do saldo no tempo, ela vai depender do saldo multiplicado pelo juro, que eu chamei de R aqui. Claro que esse saldo é do tempo, mas não tem nenhum t que aparece diretamente, né? A equação é ds dt igual a R vezes S, não tem aqui um A vezes T. Se tivesse um A vezes T aqui, daí já não seria mais autônoma. Autônoma é quando ela depende só da variável principal, né? E não do tempo, ou de x, ou de algo assim. Muitas equações, elas são autônomas, tá? Apesar de serem fáceis de serem resolvidas, muitas são autônomas. Uma delas é essa questão aqui, né, do saldo ou da dívida. Vamos ser positivos, né? O saldo no banco. Se eu tenho um dinheirinho no banco e tenho uma taxa de juros, a variação do meu saldo, ela vai ser tanto maior quanto mais saldo eu tiver. Isso faz sentido, né? Se eu tenho R$1.000 na conta a um juro de 10% ao mês, daqui a um mês eu tenho 1.100. Se eu tenho R$100.000 na conta, ou R$2.000, né? Daqui a um mês eu tenho 200. A minha variação do saldo vai ser maior. E eu agora quero analisar esse campo vetorial, né? Essa linha de tendências, né? Positiva. Essa linha de tendências são essas setas que eu coloquei aqui, né? Em cada ponto aqui, a curva tem a tendência de ter essa inclinação. E quanto mais passa o tempo, mais inclinada fica essa curva. Por quê? Porque se eu tenho um saldo inicial, eu tenho uma variação do saldo. No próximo mês, o meu saldo é um pouco maior. E a variação do saldo é maior. Sendo assim, cada vez a variação do saldo é maior, que puxa um saldo, né? A variação do saldo é maior, que faz que no mês que vem o meu juro sobre juro comece a acontecer. Vamos agora entender isso um pouco melhor. Eu até vou fazer esse campo vetorial, né, e depois calcular essa solução. Para isso, de novo, nós vamos fazer um programinha. Igual a aula passada, Google Colab. Vou criar um novo notebook, né, que tem várias opções de onde salvar. Eu vou salvar no Google Drive mesmo. Novo notebook. Ele vai dar um título untitled, eu mudo esse nome. Aqui em cima, né? Eu vou escrever aqui, saldo no tempo. Saldo poupança. Saldo. Porque pode ser dívida também. Vou aumentar um pouquinho. Comecemos aqui. Import. Eu tenho que importar algumas bibliotecas. Primeiro, eu importo a biblioteca numérica. Depois, eu importo a biblioteca que faz gráficos. Pode ser numa próxima célula, pode ser nessa mesma. Eu vou deixar na mesma para ficar mais limpo. Ele até já me deu aqui, ó, O bom é que ele é inteligente, né? Pronto, já importei esses dois. Eu tenho que trabalhar agora com o campo vetorial. O meu campo vetorial, ele é este aqui, ó. Derivada é igual a uma constante vezes a função. É isso que eu vou trabalhar.
Quantos meses? Eu vou colocar uns 30 meses, alguma coisa assim. Então, o tempo é igual a np.linspace, né, de 0 até 30, e vou colocar 31 pontos. Muito parecido com o MATLAB, só coloquei o NP ali na frente. Se eu escrever T, Shift Enter, né, aqui vai aparecer 0, 1, 2, né, até 30. Eu não coloquei à toa esse 31, né, para ficar mais bonitinho. Claro que eu não quero que isso apareça sempre, né. Agora eu vou colocar o V, né, ou saldo, né, saldo é melhor. Saldo, eu vou querer que esse saldo varie também, por enquanto, entre 0 e 30, ou entre 0 e mais. Vou colocar valores mais plausíveis, entre 0 e 10 mil. 10 mil reais. Pronto. Para saber se isso aí está tudo certinho, nada melhor do que eu fazer um gráfico. plt.plot, né, para saber se está tudo certo, t,s. Aqui vai ser uma equação de reta, obviamente. Não tem nada a ver com o saldo de fato que eu vou receber, né? Aqui eu não tinha executado ainda a célula de cima, então o S não existia. Shift Enter aqui, e apareceu o gráfico. É uma linha reta. Mas eu quero aquelas tendências, né? Então, eu preciso ter pontos em toda essa malha, eu vou usar algo chamado Mesh Grid. Agora, T maiúsculo, vírgula S maiúsculo, igual a np.meshGrid. Vocês já vão entender o que é isso aqui, se é que já não sabem, né? T, vírgula S. E agora, plt.scatter, T, vírgula, deveria ter chamado de S maiúsculo e não de X. Eu dei um autocompletar ali. X e Y tem que ter o mesmo tamanho. Então, aqui tem que ser o T maiúsculo, obviamente. E aqui eu tenho todos os pontinhos. Vou fazer menos, porque 30 foi demais, vai ser muita setinha. Eu vou deixar aqui umas 15 setas. E por enquanto eu só vejo pontinhos, né? Mas vão ser setas que eu vou estar calculando. No lugar de cada ponto aqui vai ter que ter uma seta, e essa seta vai representar a derivada da função. Bom, já vi que deu certo o T e o S, e agora eu vou escrever assim, ó, derivada ds, normalmente vai ficar bonitinho, ds dt, é igual a R vezes S. R vezes S. O R nós não definimos ainda, é bom definir. R igual a 10% ao mês, tudo bem. Então, 10% é 10 dividido por 100, ou 0,1. Agora eu achei todas as derivadas até aqui. Depois de fazer as derivadas, eu vou ter que achar a parte em x e em y, né? Primeiro eu acho o ângulo, né? A derivada é a tangente do ângulo. Então, ângulo, vou chamar de ang, igual a arco tangente da derivada. Só que as funções numéricas sempre têm o numpy antes, ou np, né? np, ó, vou tentar a tan. Parece que a tan não existe. Então, vou aqui é arc, um pouco diferente do MATLAB. Arctan, do ds/dt. Aí eu acho o ângulo em radianos. Não vou nem escrever ele, não tem problema nenhum. Agora, eu digo que a parte em x do vetor, eu vou chamar de u igual a cosseno do ângulo. E v é igual a seno do ângulo. Todos os vetores eles têm um comprimento unitário.
Eu só estou interessado com a inclinação e não com o tamanho do vetor. Nem precisaria ter a setinha. Agora, plt.quiver, porque eu quero fazer setas, né? Em cada ponto T e S, ou seja, em cada ponto X e Y, eu quero colocar um vetorzinho quiver. Vejam que aqui deu um probleminha, por quê? Porque se é cosseno, tem que ser np.cosseno, porque é uma função que está dentro da biblioteca que nós importamos lá NumPy. Tá? Isso aqui são vícios de programação do MATLAB, né, que está tudo pronto. E agora eu tenho todos os vetores. Eu vou colocar um juro menor do que 10%, porque logo o meu saldo vai para as loucuras com 10%. Isso é o que acontece com as dívidas nossas, né? Porque as dívidas são nesse valor aí. Então, eu vou colocar aqui 0,1%, ou 0,5%, que a poupança não está dando nem isso. Agora sim. E eu não vou colocar até 10 mil, vou colocar menos aqui. Vou colocar até uns R$100. Agora ficou mais bonitinho, colocar um pouquinho mais, colocar até 1000. Só para adequar o nosso campo vetorial a alguma coisa assim mais factível, né? Muito bem, nós criamos o gráfico de tendências, né? Nesse gráfico de tendências a gente observa que conforme o tempo passa, né, a tendência da nossa função só crescer, né? E quanto maior o nosso saldo inicial, mais ela cresce, né? Pode ver que um saldo inicial menor, a derivada dela é menor do que com um saldo inicial maior. Veja que eu ainda nem solucionei, eu só estou fazendo uma análise qualitativa da equação diferencial, né? O que é essa análise qualitativa? Agora eu vou voltar lá para o PowerPoint e eu vou ver, de fato, o meu dinheiro cresce mais quando eu tenho mais dinheiro. Dinheiro faz dinheiro, né? Todo mundo fala isso. O meu dinheiro em números absolutos cresce mais quando eu tenho mais dinheiro em números absolutos, para o mesmo juro, inclusive. E como eu encontro a solução dessa equação diferencial, né? Até agora, né, a gente está falando bonito, né? Só mostrando aqui a tendência, né? Só me permitam colocar os eixos aqui, que é importante, e vocês já aprendem a fazer isso aqui no Python também, que é free, né? E funciona tão bem quanto o MATLAB na linha de comando. E me parece que está sendo uma tendência aí. MATLAB é feito em cima do Python, na realidade, sabia? Não sabia. Então, eu vou colocar aqui xlabel. Os comandos são muito parecidos, né, com o do MATLAB. Não, depois dá um examinar nos comandos do MATLAB, você vai ver. É tudo programado em Python, aqueles que já são pré-feitos. Eu posso colocar aqui, T, assim, como se fosse, com látex, né? E vocês já vão entender por que eu fiz isso, porque ele já transforma como se fosse uma variável, fica aquele T itálico bonitinho. Claro que depois a gente vai poder aumentar o tamanho da figura, colocar grade, né? Agora eu vou colocar o ylabel. E aqui eu tenho o meu saldo, né? Então, aqui eu vou escrever S de T, saldo no tempo, né? E vou colocar aqui reais. Pronto. Então, tem tanto esse aqui quanto este daqui. Tá bom. Agora vamos achar a solução dessa equação na mão, né? Que um pouco o intuito da nossa matéria também, aprender a fazer as contas na mão das equações diferenciais. Bom, foi dada essa situação, né? A variação do saldo depende do saldo, e eu tenho um saldo inicial S0, que é 1, 2, 3 reais, né? Como que eu chego nessa solução aqui? É bem fácil, Você tem o ds sobre dt, né? Ele é igual a S'. Então, escreve assim, S' dividido por S, né? Igual a R. Qual função que dividida, né? Qual função que derivada dividida por ela mesma dá uma constante? Só pode ser exponencial, né? O cara não precisa nem fazer muita imaginação.
né? Porque a derivada de uma função exponencial dá exponencial. Então, a solução aqui você já pode saber de cor, né? Essa solução é S dt é igual a uma constante vezes E na RT. Se você tem dúvida, deriva ela e coloca ali. Ah, Ângelo, isso foi meio picareta. Então, vai lá para a tabela de derivadas e você vai descobrir que a derivada do ln do S é igual a S' dividido por S. Né? Então, vai ser igual a R. Agora, você sabe que esse linha, na verdade, é um dt, passa o dt para o outro lado, você vai ficar com o diferencial do ln ds igual a R vezes dt, integra dos dois lados, e você vai chegar naquela solução lá numa boa. Bom, e aonde que entra o saldo inicial aqui? Entra no seguinte sentido. No tempo igual a zero, eu tenho o saldo inicial, que é igual a C1 vezes E na R vezes zero. Né? Tempo inicial, né? E na zero é 1, né? Então, o C1 vale o saldo inicial. Deduzimos esta fórmula. Agora, vamos colocar vários saldos iniciais no gráfico. Voltemos lá para o Python. Eu vou fazer aqui embaixo e depois eu colo lá em cima. Tá? Por quê? Para os probleminhas que podem ir acontecendo. Então, vou chamar aqui de saldo inicial igual a R$100. Ou R$200, né? R$200. A taxa, vou colocar aqui também, taxa nós já temos uma taxinha, já está definida lá em cima. Né? E agora eu vou chamar de... Vou escrever função S igual a S0, só para não confundir com o outro zero que o outro S que nós já colocamos lá, senão vai virar num chapéu, né? Função S igual o S solução, né? S solução igual a S0 vezes E elevado, então np.esp, ó, já não esqueci mais do np, vezes E na R vezes T. O vetor T já existe aqui em cima definido, só 15 pontinhos. Eu vou usar ele mesmo, tudo bem. Vou imprimir esse cara e vou ver o que acontece aqui, ó. Oh, tá legal, agora acho que eu já posso fazer o gráfico. Né? plt.plot, né? Porque o PLT, ele está dentro do matplotlib.pyplot. Por isso que eu não posso só escrever plot, senão não vai dar certo. T, S solução. Professor, aqueles dados brutos que apareceram ali antes é tipo como se fosse colocar o ponto e vírgula no MATLAB, né? Isso, exatamente, com ou sem ponto e vírgula. Exatamente a mesma coisa. Então, aqui eu fiz durante 30 meses, né? Vejam que uma taxa de juro tão pequena eu nem consegui enxergar a curva. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, eu vou botar uns R$500 para ver se... mas parece que eu não vejo a curva, né, dessa função. Vou aumentar um pouquinho o juro. Vou colocar aqui uns 5% agora. Só que daí o outro gráfico, né? Agora eu consigo ver a curva aqui. Eu vou copiar isto, né? Poderia recortar e colocar aqui. O que eu vou fazer agora é diminuir um pouco o juro, vou ter que ir adequando esse gráfico, né? É o que vocês vão ter que fazer. Ah, mas o professor deu certo. É porque ele vai tentando várias vezes até a coisa ficar bonita, né? Não... Vou fazer durante mais tempo para ver essa curva, tá? 30 meses é pouco, tá? Eu vou fazer aqui durante... Por que não 300? Só que 300 aí o valor lá vai dar muito alto. Eu vou começar com um saldo inicial pequenininho, vou começar com um saldo de R$1. Já posso colocar um pouquinho mais, seu Ângelo exagerou, coloca 10.
Pode colocar 50 de repente até, eu acho. Olha, agora eu consigo, de fato, verificar a curva, né, e as setinhas indicando a tendência dessa curva. Eu só queria que essa tangente ficasse mais bonitinha. Ela não está bem como eu queria, né? Nesse gráfico aqui do PowerPoint, vocês percebem que ela parece mais correta, né? Aqui nós devemos ter um probleminha de escala que a gente já vai resolver. Tá? Entre x e y aqui, nós temos algum probleminha de escala. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma grade. E aqui eu conto quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas a escala não poderia ser o problema. O x é o cosseno do ângulo, o y é o seno do ângulo. O t vai de 0 a 300, o s vai até 1000. U e V tá certinho. Essas tendências, elas parecem legal. O que nós escrevemos aqui? S0 vezes E na RT, que está certinho também. Só que esses gráficos, eles parecem que estão um pouquinho mais para cima do que deveriam nessa região aqui. Aqui está 0, está certinho, né? Mas aqui ele já parece muito inclinado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 100. Aqui tem quantos? 1, 2, que deve ser uns 50, um pouco mais, colocar uns 75. Mas não, ele não vai começar tanto assim. Não. Essa inclinação aqui, ela não está tangenciando bem essa curva. ds dt igual a R vezes S. D e S. Vamos colocar um juro um pouquinho menor para ver o que acontece. Agora vocês só prestem atenção para ver se isso aqui sobe ou diminui conforme eu mudo o juro. Vou colocar o juro de 0,1, deveria diminuir. Tá diminuiu? Então tá de acordo, né? Tá certo, Pângelo, tá certo. Não tem, é só um problema, acho que, da demonstração do próprio gráfico, não porque tá errado, é porque talvez a gente não consiga diminuir exatamente o que você falou, a escala. Né? Uhum. Porque tá certo, tem momentos em que na curva tá tangenciando os vetores. Não são em todos, mas em alguns eles estão sim tangentes. Eu confesso que eu entendo parcialmente, devia estar um pouquinho melhor isso aí. Não é pelo tamanho das setas do campo ali, que daí fica, é que se tu cresce a quantidade, daí o tamanho dela fica a mesma, né? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou colocar menos pontos, e daí a gente vai ver como é que vai ficar. Não tá como eu gostaria. Tem lógica, né? Tá 0 aqui, né? Mas não tá como eu acho que deveria ser. Tá? Para mim, ele deveria estar mais parecido com isso aqui, ó, tangenciando aqui. Mas eu vou pôr. Se for problema, eu descubro ainda hoje e passo para vocês ainda qual que é o problema. Certamente em x é cosseno, né? Em y é seno. Eu vou tentar de novo esse arc tangente aqui, ó. Vamos.
É porque, eu não sei se o professor reparou, Ângelo, mas na hora que o professor colocou NP arco tangente, apareceu duas funções, exatamente ali, ó. Tem duas funções de arco tangente, ó. 3, na verdade. Arco tangente 2 e arco tangente H. H deve Hiperbólica. ser. É hiperbólico. É isso. Tá. Hiperbólica. E Pra qual mostrar é o- dessas duas funções de arco tangente 1 e arco tangente 2? A 1 é que você tem que dar dois argumentos, o x e o y. Daí ele não vai Entendi. ficar entre menos 90 e mais 90. Tá? E aqui ele só vai ficar entre mais 90 e menos 90. R vezes S. Tem lógica, tem, mas esse componente em U, ele não parece legal. Vamos ver esse cosseno aqui. Tenta por. Em V. Hein, professor? Oi? Se o problema é o arco, por que tu não tenta fazer ele na -1, ou a tangente, talvez, caso o senhor ache que seja? Não, Ele mas vale na -1. tá certo. Não tem, né, o seno. Eu vou, só para tirar a prova aqui, eu vou fazer o seno de π sobre 3 aqui, ó. NP ponto seno de NP ponto π sobre 3, né? Π sobre 3 é 60 graus, né? Tá certo, ele faz em radianos. Então, isso tá ok. Essas setas aqui, elas tá certa, elas têm toda a mesma inclinação, né? Uma vez que a inclinação depende só do saldo. Sim, não tem que mais Então, nada. ela está certa, ter a mesma inclinação. Então, vamos fazer a análise aqui, né? Então, conforme o saldo, aumenta a inclinação. Isso está certo. Conforme o saldo, vai aumentando a inclinação. Tudo isso está muito certo. Agora, o que parece que não está batendo é essa tangente, né? Talvez eu faça o seguinte, talvez eu mude o tempo aqui, eu não use o mesmo tempo, que não vai mudar nada. Não vai mudar nada, mas eu vou fazer isso. Vou fazer o tempo de 0 até 300. Vou colocar aqui 100 pontos. Né? E agora eu vou fazer o gráfico com esse novo tempo, né? Só para não dar margem para o azar, né? Eu vou chamar de outra variável. Né? E aqui eu vou fazer o PT. Isso aí. Que coisa, não? Não, ele não fica bem tangentezinho como eu gostaria que ficasse para ficar bonito. Né? Mas, sem dúvida, esse é o cosseno e outro é o seno. Não, vou trocar aqui, mas o x sempre é o cosseno, né? É fato, né? Sim. Não faz o menor sentido, ó. Eu trocar. Não, tanto que não faz mesmo. Não faz mesmo. Não faz o menor sentido. Né? Bom, então, vamos deixar esse campo como uma tendência, né? E é de fato, e a curva seguindo essa tendência. Seria bem mais bonitinho, né, se ele ficasse exatamente como está aqui, né? Fica mais... Talvez tenha alguma propriedade ali de onde colocar a seta. Eu vou ver, tá? Mas está tudo certinho, é só onde colocar a seta no Python. Assim como eu estou aprendendo Python, eu estou lançando ele para vocês também. Então, essas coisas acontecem ao vivo, né? Já dizia o Faustão. Bom, vamos para o próximo exercício, o crescimento de populações, e agora de um jeito mais inteligente que o antigo. O crescimento de populações, ele é muito parecido com o crescimento do saldo bancário ou de uma dívida, né? Se... como diz o nosso amigo Thanos, se os recursos fossem infinitos, né, a população poderia crescer maravilhosamente bem. Mas a gente sabe que acontece o quê? A população cresce bem no começo, mas depois ela tende a estabilizar. Então, se eu tenho uma população de bactérias, por exemplo, tem uma infecção e tem um pouquinho de bactérias. Essa população no começo vai crescer loucamente,
mas uma hora a quantidade de comida vai diminuir e ela vai tender a uma estabilidade. Então, eu não posso ter uma taxa de crescimento constante. Não pode ser constante. Essa taxa de crescimento, ela precisa ser de forma que, quando eu tenho pouca população, a taxa de crescimento é alta, né? Então, pouca população, né? Isso aqui é população. Pouca população se reproduz loucamente. Conforme a população aumenta, a taxa de fecundidade diminui. A taxa de natalidade diminui. Ela pode, inclusive, ser negativa, né? Quer dizer, morre mais do que nasce. Então, eu digo que a variação de uma população agora não é mais só uma constante vezes a população. É esta equação de reta vezes a população. Essa equação de reta, você pode escrever ela, né? Eu vou chamar aqui de y e aqui de x, vai ficar mais fácil. Né? Y igual a menos ax mais b. Né? Nesse caso aqui está bem na cara que y é igual a menos 1x mais 10. Não, tá negativo. Menos 1x mais 10. E aqui, né, eu vou dizer que se eu chamar a população de y, né, a população de y, e essa taxa aqui, um R de y, né, eu digo que R é igual a menos AY mais B. Tranquilinho, eu faço isso. Né? E agora eu vou apagar um pouquinho aqui. E como nós antes já definimos esta equação, eu vou substituir este R por este novo R aqui, ó. Esse aqui é o menos AY mais B. Como assim menos AY mais B? Bom, faz aqui, ó. R vezes 1, R. Menos Y sobre R. Menos R sobre K vezes Y. Né? Isso aqui não é o A e esse o B da reta? Sendo o A negativo? A gente escreve isso aqui por algum bom motivo, tá? Vocês já vão entender por que o motivo é esse motivo mais complicado, né? Mas é exatamente como se eu escrevesse assim, ó. Vou escrever do jeito menos complicado também. A variação da população, ela é igual a taxa de crescimento vezes Y, né? Onde a taxa de crescimento é B menos AY, né? Então, isso daqui, ó, é exatamente a mesma coisa que está escrito aqui embaixo. Bom, esse R é aquela taxa inicial de crescimento, tá? Esse K é o limite aonde a população vai chegar. Porque o teu crescimento agora populacional no tempo, ele vai ser assim, ele começa grande e depois ele tende ao limite. Esse K, do jeito que está colocado nessa equação aqui, é esse limite. Então, se você quer que uma população vá até 100 indivíduos, então coloque 100 aqui embaixo. Esse é o modelo. O modelo de crescimento populacional mais adequado, que nós pegamos agora, que não é crescimento para sempre, né, e é esse crescimento aqui, é dado por essa equação diferencial. Bom, nós temos, e não é linear essa equação diferencial, hein? Ela não é linear porque eu tenho y vezes y. Que pepino, né? Equação linear é bom, não linear não é tão bom. Aí faz sentido a curva. Eu vou dar mais uma analisada, né, nessa equação aqui, ó. A derivada é igual a R 1 menos y sobre k, né, vezes y, que era aquilo que nós tínhamos no slide anterior, né? E que está aqui mais bonito, né? Então, a derivada, ela é igual a uma função de y. E de y ao quadrado. Logo, é uma parábola. A parábola pode ter concavidade para cima ou para baixo. Né?
essa tem para baixo porque, fatalmente, nós descobrimos que, né, que vai dar y vezes y negativo vai dar menos y quadrado. Né? E eu não vou fazer a distributiva aqui, porque eu quero achar as raízes, né? E as raízes são y igual a 0, né? E y igual a k. Essa é a parábola, né? Mas essa é a parábola da derivada pela população, e não da população pelo tempo. Se eu fizer a derivada da derivada aqui, ó, Ian, eu estou encontrando onde a segunda derivada de y é igual a 0, tá? Esse gráfico aqui quer dizer o seguinte, que a derivada da população é positiva em todo esse intervalo, ó. Aqui onde eu estou pontilhando, a derivada da população é positiva, quer dizer que a população cresce. A população cresce desde população igual a 0,001 até a população limite. Se eu tiver uma população inicial maior do que a população limite, a população decresce, porque a derivada é negativa. Bom, veja que aqui, ó, isso é derivada por população. Se a população for muito grande, a tendência dela é diminuir. Não tem recurso no planeta para todo mundo. Chegou antibiótico. Hã? Chegou antibiótico. Daí, se a população tem um tamanho aqui no meio, ela cresce. Só cresce, né? Bom. Agora eu vou colocar aqui as soluções que eu ainda não encontrei, né? Mas já tenho o gráfico delas. E eu consigo imaginar essas soluções pelo seguinte, porque entre população, agora aqui é população e tempo, tá? É outro gráfico. Entre 0 e k, eu sei que sempre vai crescer, por isso que eu consigo fazer esse gráfico, porque eu sei que a derivada é positiva. Se a população inicial for maior do que k, eu sei que a derivada é negativa. É o que eu vi aqui. Inclusive, eu vi que na metade da população limite, a derivada da derivada é 0, ou seja, eu tenho uma mudança de concavidade, de côncavo para convexo. Exatamente na metade da população limite, o meu gráfico muda de côncavo para convexo. Porque é onde a derivada da derivada é 0. Então, eu sei que o comportamento da solução ele vai ser mais ou menos assim, ele vai ir até a população limite, né? Aqui no meio ele muda, né, a derivada da derivada, né? Muda a concavidade. E aqui para cima não muda a concavidade nunca. Sempre é côncavo e sempre tende a diminuir de maneira côncava. Bom, nós deixamos, comparado a ontem, claro que aqui não tem presa, não tem predador envolvido, né? Mas achamos o modelo de crescimento populacional bem mais adequado do que o modelo de ontem. Vamos à solução dessa equação diferencial agora, né? Que ela não é linear, normalmente ela assusta. Mas ela tem uma vantagem. Ela é autônoma, ela não tem nenhum t aparecendo explicitamente. Se ela é autônoma, ela é separável também, né? Eu deixo y com y, não posso deixar t com t, mas deixo y com y e t com constante. É o que eu faço, né? Passo tudo que é y para o lado de cá, dy com y, né? E o t com as constantes. Tiro a integral do lado de cá e do lado de cá. Do lado de lá é moleza, mas do lado de cá não é moleza. Eu vou ter que fazer frações parciais, né? Então, tirar a integral do lado esquerdo é a mesma coisa que tirar a integral das frações parciais. Tirar das frações parciais é mais simples. Tiro das frações parciais. Bom, aqui eu coloco as frações parciais, faço a integral de novo aqui, ó, dos dois lados, né? Pronto, a integral disso aqui, a ln de y, a integral disso aqui está aqui, né? Integral de r é rt, mais uma constante. Mais uma constante. Finalmente, você isola o y. Tá? Esta aqui é a função de cada uma dessas curvas aqui, ó, a depender da população inicial.
que é exatamente a mesma que essa daqui, né? Só que aqui já foi isolado, tal, trabalhado. Né? Então, veja que legal. Se a minha população inicial é 0, não tem como ela crescer, né? Conforme eu tenho uma população inicial maior, né? Daí ela cresce, sempre vai crescer até um limite, né? O que a gente chama aqui de população de equilíbrio. Isso é um bom modelo, já é um bom modelo ambiental. Né? Vejam que ela atendeu aqui, ela atendeu a 10, que é o número que está aqui. Né? E esse 1 é a taxa de crescimento intrínseca, né? Que é a taxa de crescimento bem aqui no comecinho. Né? Quando... que pode ser essa aqui, só depende da população inicial. É como se ela sempre fosse crescer para sempre assim, né? Que não é o caso. Na verdade, a taxa de crescimento mesmo, né? Tudo isso aqui é a taxa de crescimento, né? Essa aqui é aquela taxa que só vale para o começo, e essa aqui é a taxa total, né? Que depende da população. Então, nós continuamos com derivada da população igual a uma taxa de crescimento vezes a população. Só que a taxa de crescimento agora é variável, não é fixa. Ela depende da população. Não me pareceu complicado, Gustavo, Ian? Ângelo, não me pareceu complicado, trabalhoso, não complicado, mas eu tô com dúvida numa movimentação algébrica aqui que não tá fazendo sentido na minha cabeça aqui, ó. Quando o professor faz as frações parciais, separa uma das outras e vai fazer a integração agora, certo? Uhum. Aí você fica com 1 sobre y mais 1 sobre k, que tá sobre 1 menos y sobre k, aqui no segundo passo, terceira linha. Sim. Esse aqui, né? Perfeito, professor. Então, por questão algébrica, a gente não deveria manter a fração de cima, inverter a de baixo e multiplicar? Para poder fazer uma movimentação de integração, aí que daí eu ficaria com um outro fator, e não o que saiu desse ln, não, porque daí eu ficaria com 1 menos y sobre k. Vamos fazer o contrário, para ver o que dá. Aqui, às vezes, eu pulo um passo quando eu estou copiando para o slide não ficar muito poluído. Eu vou fazer a derivada desse cara para ver se dá aquilo. É que dá para tirar o K, mas se a gente precisa dele, né? Então o senhor optou em fazer o LN, que a propriedade do LN separou, né? Então, a derivada do que está aqui dentro, com relação a y, né, é menos 1 sobre k. Professor. Porque é com relação a y, né? Uhum. Dividido por 1 menos y, dividido pela própria função. Então, tá certo. Fechou. A derivada desse cara é aquilo lá mesmo. Tá. E fica um pouco mais complicado quando a gente faz o caminho correto e não o caminho inverso. É que eu não vi também o sinal de menos ali na frente, por isso que eu fiquei um pouco confuso. Tá. Porque tá aqui, ó, tá ali embaixo que você colocou menos LN. Uhum. Aí eu não tinha visto isso. Valeu, Ângelo, obrigado. Imagina. Alguém te chamou aí, professor? Não sei se foi a Letícia. Alguém me chamou? Letícia, alguém? Fala. Maria? Entendi, eu fiquei meio em dúvida. O senhor poderia fazer meio passinho a passinho? Claro. Vamos lá. Principalmente a parte ali de isolar o y, eu me perdi um pouco. Na fração parcial eu entendi, mas o resto... Tá, o problema é daqui para cá, né? Ou é esse passo aqui? Eu acho que é essa seta verde o problema, né? É porque a fração parcial a gente consegue depois, mas essa parte ali de isolar ficou um pouco confusa. Sim. Então vamos lá. Bom, essa parte realmente foi o maior pulo de todos, né? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ln de y menos aquele ln, eu vou escrever como sendo o ln de uma divisão, né? Então ln de y dividido por 1 menos y sobre k. Porque tem uma propriedade dos logaritmos que me garante isso, né? Igual a RT mais C. Agora eu vou fazer E elevado
dos dois lados. Então, eu vou ficar aqui com y dividido por y menos, aliás, 1 menos y sobre k, igual a E elevado na RT mais C. Daí você vai concordar comigo também que esse mais C ali em cima, ele vai ficar aqui do lado como um E elevado na C que vira outra constante, né? Porque E na C continua sendo constante. Agora eu tenho y para o lado de cá, y para o lado de lá, né? Eu vou ficar com y igual a E na RT vezes C, que multiplica 1 menos y sobre k. Y igual a CE na RT. Agora, aqui eu vou tirar o mínimo. Eu acho que vai ser bom, né? K menos KY. KY igual a KCE na RT menos KCY E na RT. Agora o Y aqui eu coloco em evidência, Y que multiplica K mais KCE na RT, veja que o Y está em evidência, igual a KCE na RT. Finalmente, você passa esse para lá dividindo. Vai ficar um pouco feio aqui, Y igual a KCE na RT, dividido por K mais KCE na RT. Daí você vai dizer, mas não está bem igual como está lá. Bom, eu não coloquei o Y0 ainda, né? E esse C aqui depende do Y0. Inclusive aqui tem bastante K. Esse K aqui em cima, ele não existe, né? Nós cometemos uma gafe ali, né? Esse K aqui, ó, nesse Y, porque esse K foi colocado aqui por conta do mínimo, né? Então aqui não tem esse K e aqui não tem esse K. E aqui não tem esse K. Vai ficar só assim. Agora, vamos para cá, ver se cabe aqui. Eu vou dividir tudo por E na RT. Vai ficar mais fácil. Então, aqui em cima vai ficar K vezes C, dividido por K vezes E na RT, né? Porque eu dividi tudo por E na RT. Então, aqui, né, dividi por E. Eu coloco E na menos RT, porque dividi, né? Mais C. Muito bem. Essa aqui é a solução final, né? Poderia ter sido essa aqui debaixo também, né? Mas essa aqui é a solução final. E como eu faço para chegar nessa solução aqui, né? Você vai ter que dizer assim que y0, né, que é a condição inicial, né, é igual a KC sobre K mais C, né? Isola o C, né? Tem o C dos dois lados para isolar, e substitui o C aqui de novo para chegar nessa equação aqui. Tá? É uma coisa que dá um pouquinho de trabalho, mas não é o fim do mundo, né? Você vai colocar aqui o que y0, K mais y0, C igual a KC,
né? E, enfim, vocês aulam C, não vou fazer mais o passo, né, para substituir lá. Eu acho que com base nessa equação, vocês já conseguem ficar bem convencidos que essa equação aqui, ela tá correta. Né? Maria, tranquilo? Caramba, tranquilo, prof. Obrigada. Tranquilo? Imagina. Cabe a nós, eu acho, fazer esses gráficos, né? Eu não vou trabalhar já com limiar, vou trabalhar na aula de hoje, sim, mas não já. Eu acho que vamos fazer esses gráficos para entender melhor. Tá? Vou lá para o nosso Google Colab, né? E o bom é que eu só disponibilizo o link, vocês têm depois esses arquivos. Então, abrir um novo aqui. Google Colab. Vou criar um novo. População vai ser o nome. População. De novo, import. Essas aqui são padrão, tá? Ele vai até ajudar. Se você der um tab, ele deveria ajudar. Matplot. Shift Enter para ver se você está fazendo tudo certo. Ele só salvou agora, por isso que ele não estava ajudando ali nos comandos. Se você digitou alguma coisa errada aqui, ele já vai gritar. Não gritou, está tudo certo. Agora nós vamos colocar a nossa função derivada, né? Que é dy dt. Ela é igual a r vezes 1 menos y sobre k vezes y. Professor, um menos. Você colocou barra ali, ó. Barra. Obrigado. Essa é a função. Claro que eu tenho que saber, antes de fazer o gráfico, eu tenho que saber o tempo e a população. Então, eu vou definir o tempo aqui. Como eu já tenho ele, eu vou dar uma coladinha aqui, para não ficar com tentativa e erro muito tempo, né? O tempo eu vou fazer de 0 até 10 e a população de 0 até 16. Tempo igual a np.linspace de 0 até 10. Colocar 11 pontos para ficar bem certinho de 1 em 1. Daí nós temos a população, que nós vamos variar. Não era até 10, era um pouco mais, não? Era um pouco mais, até 15. 15. Agora eu tenho que fazer o mesh grid, né? T, y. Não preciso mudar as variáveis, mas eu costumo mudar. T, y. E agora o cálculo das derivadas vai ser feito em cima desse y maiúsculo. Você sabe que agora eu tive uma iluminação aqui. Nós lá colocamos 11 e 11 também, quando nós fizemos aqui, né? 11 e 11. Né? Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou colocar... mas não adianta eu colocar 1000 pontos aqui, que vai virar uma bagunça também, mas acho que o motivo é esse aqui, ó. O motivo é que um vai até 1000, né? Pode fazer até 300, o outro antigo também, só para ver como é que vai ficar. Para ver se a seta vai acompanhar aqui. E aí eu vou colocar uma taxa de juros menor. Parece até que adicionou outra dimensão. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Agora deu certinho, né? O gráfico anterior.
Né? O Porque, gradiente não está todo reto embaixo, né, professor? ele dava... Eles estavam com escalas separadas, bem como nós comentamos, né? Porque esses números aqui, ó, eram diferentes. Esse é o motivo. Tá? Esse é o motivo. Bom, agora nós já pegamos, né? Então estava tudo certinho, é isso mesmo, né? Aqui Então isso aí vai dar diferente também, então, professor, pela vamos dada. botar 15 aqui também? Acho que sim, se você não colocar igual, ele não vai conseguir fazer as variações certas, porque você está mandando fazer ponto a ponto, né? Vai ficar bem legal. Né? Depois a gente vai aprender a trabalhar com as escalas, que não precisa fazer bem igual se a gente souber trabalhar com as escalas. Tá? Mas isso é um Detalhes. detalhe técnico, né? Professor, mas ali o seu objetivo era deixar o gradiente bonitinho mesmo, ele seguindo... Sim, o meu objetivo, para minha mania, era ver que aqui era uma tangente de verdade. Sim, é que estava reto, literalmente estava reto e estava igual todo o gradiente, né? É como se a reta tivesse num... Tinha um monte de reta setinha assim, em vez dela curvar no baixo. Não estava legal. Apesar que agora também essas aqui estão todas com a mesma inclinação, ó. Todas com a mesma inclinação. Tá mais intuitivo que antes, né? Tá, exatamente, mais intuitivo. Então aqui eu calculei a derivada, que é o ângulo, né? A tangente do ângulo. Vou escrever aqui ang. Não, professor, está faltando um valor para você definir. Você precisa definir o valor de R, que é a taxa de crescimento. Eu não me lembro quanto que eu coloquei lá, mas vou colocar, acho que era 1. Né? E o K, né? Bem lembrado, está faltando 2 valores. K é 10, que você tinha colocado lá. Agora, o ângulo é NP dot arc do DY/dt. Ele até aparece segura um tempinho, aparece um comentário do que vai dentro da função. Vai um tempo até a gente entender o que isso significa. U igual a cosseno. Cosseno não, olha a mania do MATLAB. np.cos do ângulo E é igual ao seno. Vejam que eu não estou plotando a função, e sim só a tendência dela, né? Só as inclinações. E plt.quiver, que são as inclinações. Nos pontos T e Y, eu vou plotar as inclinações. E aqui eu tenho as inclinações, ó. Que legal. Né? Aqui eu já consigo observar um gráfico de tendências. Né? Consigo observar muito bem o gráfico de tendências. Bateu certinho. Um monte de reta vindo de cima, de baixo, e aquela no ponto zero reta. Né? Agora eu vou colocar aqui os eixos X e Y, né? Os labels, né? Ponto label, X-label. Vou escrever aqui tempo. Não vou colocar unidade, se é ano, minuto, segundo, década. Y, população. Para não aparecer esses textos aqui embaixo, é bom você escrever aqui plot.show. E plt.show e não plot. Daí não aparece texto nenhum, apareceu aqui e aqui, legal. Vamos colocar agora a solução. A solução ela é complexa, né? É y0 vezes k. O pedi para o Gustavo para fazer a gentileza de me lembrar dessa solução. Sempre o Gustavo, né? Gustavo não tem? Sim, senhor. Então, eu vou colocar aqui, escrever pop igual a y0, que não está definido ainda, vezes k, né? Dividido por algo que eu vou chamar de denominador. E antes disso, eu vou calcular o denominador, que é y0 mais k menos y0. Entre parênteses daí, né? Isso, k menos y0, que está multiplicando e na menos r vezes t. Isso, aí agora está multiplicando np exponência, exatamente. Eu nunca pensei nisso. Menos r vezes t. R vezes...
Menos, professor. Menos R vezes T. Menos. Esse é o denominador. Fechou. Olha como fica legal colocar denominador assim, porque senão gera uma confusão, né? Senhor, deixou triste que eu nunca pensei nisso. Eu escrevia tudo os negócios. Como fica bom assim, né? Agora eu vou o tempo já está definido lá em cima, né? Não vou escolher outro tempo, tá bom esse. Eu vou fazer a população. O Y0 está faltando, eu vou colocar Y0. Né? Talvez eu faça assim, ó. For, ou melhor, começa com Y0, Y0 igual a 0. Depois, while, não sei direito como funciona o for, vou usar o while. Só falta não funcionar também. Y0 menor ou igual a 15. Eu coloco 2 pontos aqui. O 2 pontos é o fim da função. E você tem que identar, tá? Não precisa ser 2 vezes, uma vez só tá bom. Não tem begin, o end, o início e fim igual ao C++. Até aqui é parecido com o MATLAB. Mas o fim é assim, ó, simplesmente desidenta. Muito legal. Vem para cá. Tudo que está para o lado direito aqui, que você deu o totalzinho para o lado, está dentro do while. Se você fizer qualquer coisa para cá, já está fora do while. É como se fosse o end. Só que aqui dentro do while, eu ainda vou escrever y0 igual a y0 mais 2. Eu quero fazer vários gráficos. E plt.plot do tempo pela população. E agora lá embaixo, né? Só lá embaixo, não precisaria, mas vou colocar plt.show. Não sei se vai... vai os parênteses. E aqui apareceram todos os gráficos, né? Variando de 2 em 2. Bacana. Agora eu vou copiar esse cara aqui, ó. Colocar ele lá em cima para fazer o gráfico junto. Só dar um espacinho aqui. Agora aparecem todos os gráficos, né? É claro que depois eu posso fazer legenda, né? Fazer o que eu quiser. Vou só fazer uma coisa que eu acho importante aqui, e que não é difícil, né? Line width, né? Igual a 2. Mais colocar igual a 4. Vejam que ele mudou a espessura da linha. 4 já foi exagerado. 3. Veja que legal que isso aqui ficou, né? Eu vou fazer só até 10, porque até 15. Agora eu já sei que a seta, né, representa exatamente a tangente, né? Não tenho mais medo de ser feliz. Antes eu estava com medo de ter errado alguma coisinha. Agora eu já posso colocar 10 aqui já sei que a seta está certinho. Muito legal. Vimos como a população começa, né? Cresce, né? E quando ela chega aqui no 5, mais ou menos, né? Ela tem um ponto de inflexão. Podemos fazer o gráfico de 1 em 1 e não de 2 em 2. Daí vai ter mais gráficos ainda, né? Professor, só uma dúvida que eu esqueci de perguntar antes, quando o senhor apresentou o dado. Quando a gente, no caso, toda a função ela vai tender para o K, que no gráfico em si? Nessa equação diferencial que nós modelamos, sim. Nesse modelo, sim. Então toda todo o limite depende, né? Só aquela população que for 0 que não vai para o K. O resto, né? Se tem muita gente e pouco recurso, a população cai. Vamos supor que tenha mais população do que recurso, a população cai. Se tem pouca população, se tem recurso para mais população, a população cresce. Cresce até o equilíbrio. Mas estagna sempre no K, né? Sim, sempre vai dar no K. Sempre vai dar no K. O Thanos trabalhava com a ideia de que a população estava... Né? Isso tem uma inércia, né? E que a população estava por aqui, né?
Por isso que tinha que matar gente para que... Mas isso é só uma ficção. Que bom que você não sabe o real motivo, mas enfim, vamos continuar. Thanos a intenção dele era boa, ele só parecia mal. Bom, vamos... Só que a gente sabe que quando as espécies... uma espécie tem muita parentagem, ela está fadada a terminar. Né? Eu tenho que ter uma quantidade mínima de indivíduos para que a espécie não tenha problemas genéticos e que ela cresça. Então é importante que eu leve em consideração esse limiar de extinção. Ah, mas tem ainda 300 araras azuis, então ela não tem esperança. Às vezes não, às vezes a população mínima para que a espécie não seja extinta é de 500. Caiu de 500, meu amigo, tchau, não tem mais o que fazer. Então, nós vamos fazer esse modelo. Né? Nesse nosso modelo, nós continuamos com esse termo K aqui, que você levantou muitas vezes, né? Que é a população limite. Né? Se a população é muito grande, ela diminui para vir para o K. Né? Aqui é o gráfico da derivada da população pela população. Se a população é muito grande, a derivada é negativa. E a população diminui. Se a população ela não chegou, se ela é pequena, ela aumenta até o limiar. Agora, se ela é muito pequena, menor do que o mínimo, ela não aumenta mais, porque começam a aparecer problemas genéticos, né? E ela está fadada à extinção, a derivada sempre é negativa. Mas, professor, então, matematicamente falando, esse K ele vai funcionar mais ou menos como uma assíntota ou... É uma assíntota. A assíntota mesmo. É porque eu percebo que aproximam, mas nada chega até ali. Sim, exato. Limite. Não, entendi. É porque eu não vi a questão do domínio, daí você não consegue, tipo, bater de vez, sabe? Tipo, que é um valor diferente do K. Mas entendi. É então, isso que eu realmente estava com dúvida. Muito obrigado. Imagina, eu vou colocar então a variação da população no tempo como nós havíamos visto até aqui, né? A variação da população no tempo depende da população, né? E também nós colocamos aqui na frente uma taxa de crescimento, né? Que era R1 menos Y sobre K. Era isso aqui. Agora, se eu quero colocar um limiar de extinção, eu coloco mais uma coisa ainda, que vai ser 1 menos Y sobre o limiar de extinção, que é o T. Professor. Esse aqui, eu vocês já podem perguntar, né? Mas imagine, ó, este daqui tem duas raízes, né? Uma raiz em Y igual a 0, como nós tínhamos visto antes, né? Nós tínhamos um gráfico assim, né? Uma raiz em Y igual a 0 e uma raiz em Y igual a K. O que eu estou fazendo agora é achar uma terceira raiz. Estou tentando achar um polinômio cúbico. Só que o que eu quero não é isso aqui. É justo o contrário. Para ser o contrário, basta eu colocar um menos aqui na frente. Que é exatamente o que aparece nessa fórmula. Esse menos aqui, ó. Agora, se você fizer o gráfico desse cara aqui, ó, você vai descobrir que a derivada por esse cara aqui é esta função mesmo. Onde aqui eu tenho o limiar de extinção e aqui o limiar de crescimento. A Maria, pergunta, Maria, o que você ia perguntar? Eu ia perguntar exatamente são variáveis, porque eu meio em dúvida. Esse R e esse Y eu não estou conseguindo entender direito. Tá, vamos abrir aqui um quadro branco. Que vai facilitar muito a nossa vida, não ver nada, ver tudo em branco. O nosso primeiro objetivo antes, sem extinção, tá? Sem extinção, o crescimento, que é a derivada pela população, nós poderíamos fazer ele por esse gráfico aqui, né? Esse é o crescimento.
Então, o crescimento, que é derivado da população, ele diz o seguinte, ó, que a população só aumenta quando ela está abaixo de K. E que a população diminui quando ela está acima de K, né? Então, esse gráfico, se eu botasse setas nele, né? Ele seria assim, ele sempre ia tender a K. Tá certo? Então, o K ele é meio que o equilíbrio. É bem o equilíbrio. Tá. E o que modelava essa curva aqui era o seguinte, que a derivada era igual a um R qualquer, né, que é a taxa de natalidade, vezes 1 menos Y sobre K, vezes o Y. Isto daqui é esta curva aqui. É uma equação de segundo grau, uma parábola, né? Com uma raiz em 0 e outra raiz em K. Né? Porque esse Y é Y menos 0. Professor, o R, ele é a taxa de natalidade. Lá no comecinho, né? Lá no Sim. comecinho. Exatamente. E o Y, ele é... A população, a quantidade de população. Tá. Né? E tudo isso aqui, ó, é a taxa de crescimento da população, né? Que quanto maior a população, menor é a taxa de crescimento da população. Por quê? Porque falta comida. Né? Esse R aqui é a taxa de natalidade ou taxa de crescimento, como se os recursos fossem infinitos. Agora, como os recursos não são infinitos, eu tenho que multiplicar o R por tudo isso aqui. Ficou claro agora, Maria? Ficou sim, muito obrigada. Imagina. O meu objetivo agora é encontrar uma taxa de crescimento um pouco diferente dessa outra. Eu quero que tenha uma extinção também, né? Então, aqui eu vou chamar de T e aqui eu vou chamar de K. Se a população, né, ó, agora a população é eixo X, se a população baixar de T, o que vai acontecer? A população só vai diminuir. Se a população tiver entre T e K, a população vai aumentar. E se a população tiver acima da população de equilíbrio, não tem como, ela vai diminuir até a população de equilíbrio. O T seria o quê? O T não aparece aqui. Esse T grande? Vamos chamar de E, de extinção? Extinção. Tá? Bom, você concorda comigo que este gráfico, que tinha a população de equilíbrio em K, tinha essa taxa de natalidade aqui? Agora, nós vamos fazer a mesma coisa, uma taxa de crescimento vezes o Y, né? É sempre assim, tá? Né? Variação da população é a população vezes a taxa de crescimento. Né? A taxa de crescimento sempre começa aqui com os recursos infinitos, né? E depois eu vou fazer vezes 2 parênteses. O primeiro vai ser 1 menos Y sobre K, que era aquele que a gente já tinha. O segundo vai ser 1 menos Y sobre E, né? Que é para encontrar essa raiz aqui, ó. Porque quando Y for igual a E, a derivada dá zero. Né? Quando que D dá zero? D igual a zero em 3 situações. Né? Quando Y for igual a zero, quando Y for igual a K, ou quando Y for igual a E. Né? Então, aqui, aqui e aqui. Só que tem que ter um menos aqui na frente dessa expressão, porque senão eu estaria fazendo o gráfico dela ao contrário aqui, né? Só isso. Bom, então, essa é a equação diferencial que modela o crescimento com limiar de extinção. Né? Isso quer dizer que se a tua população inicial estiver aqui, deu boa. Ela vai crescer até o equilíbrio. Agora, se por um azar você matou muitos bichinhos e a tua população inicial está por aqui,
deu ruim, porque não tem mais o que você fazer, não tem mais o que você fazer, e ela está fadada a terminar. Maria e Leandra, Marias, né? João, tá tranquilo? Tranquilo, tá compreensível isso aí? Ficou mais claro agora, professor. Então, é a taxa de natalidade vezes a taxa de extinção. Isso. Né? Porque eu tenho que fazer, na verdade, encontrar os pontos onde o crescimento da população é zero. Tá? O crescimento da população é zero onde a população não muda. A população não muda se ela já está no equilíbrio, ou se ela está no limiar de extinção, ou se a população é zero. Essa população de limiar de extinção só existe na matemática, né? Na vida real, sempre ela está um pouco acima ou um pouco abaixo. Né? Não tem como ela ficar aqui, né? Só na matemática. Na vida real, se chegou aqui nesse equilíbrio aqui, esse equilíbrio ele é instável. Basta qualquer soprão para ela ir para baixo ou ir para cima. Este aqui é um equilíbrio estável. Pode até dar uns desequilíbrios momentâneos, mas ela vai voltar de novo para cá. Mas aqui é instável. Vou fazer o gráfico agora dessas setas, né? Veja, eu não vou fazer o gráfico da solução, vou fazer o gráfico das setinhas. Porque só as setas, muitas vezes eu não preciso da solução, só as setas já me dão uma ideia da solução, e eu só preciso saber como o sistema vai se comportar. Salvar uma cópia no Drive, criando uma cópia, isso aí. O cara, quando vai ficando velho, ele faz as coisas e vai falando, né? Isso, então, vamos colocar população, extinção. Vou escrever aqui. Extinção. A mesma coisa, só que esta fórmula vai mudar, né? Agora eu vou colocar aqui vezes 1 menos y sobre, vou fazer igual lá, que é t. T não é legal, porque já tem um t aqui. Vou chamar de x de extinção. X de extinção. E o x até minúsculo. Né? E x igual a 2. A população, se tiver menos... 2 é a população de equilíbrio, né? Menos que 2, ele vai a 0. Isso aqui eu vou ter que apagar, porque isso aqui não faz o menor sentido mais. Só vou tirar daqui e vou colocar lá para baixo. Executo. NP não está definido. Tem alguma coisa... claro, eu tenho que executar de novo a primeira linha, né? Para saber o que é NP. Agora ele sabe o que é NP. É o NumPy. Olha como é que eu enxergo as setinhas aqui, né? Então eu percebo aqui, ó, que ele tende para cá, mas aqui parece equilíbrio, tá errado, porque aqui está subindo. Não está invertido, né? Faltou menos aqui, ó. Faltou menos. Aquele que estava descendo não era para subir, professor? Aí, ó, porque faltou aquele menos. Né? Agora aqui, ó, ele sobe até lá, né? Ele cai para extinção. Eu vou a extinção, eu vou colocar aqui 4. Aqui ficou mais claro de ver a extinção, né? E o novo equilíbrio. Para mim fica claro, não preciso nem ter a solução, que eu tenho que ter um número mínimo maior do que 4 se eu quero sucesso populacional. A tendência está clara. Mas agora vamos à solução. Tá? Essa solução eu não vou cobrar que vocês façam. Tá? Essa é uma solução mais... Tanto que nem está colocada aqui o quanto que é o resultado, né, desse modelo aqui.